O dia 14 tem como título Quem tem pressa come cru. E a leitura bíblica, Êxodo 15, do 22 ao 27, que conta a história do povo de Israel no deserto, saindo do Egito, procurando uma região onde tivesse água para beber, né? Por 3 dias procurando essa terra e encontraram águas amargas, né? Deram o nome para a região de Mara. Mas Moisés ainda conseguiu converter aquela água em água doce para que eles pudessem beber. A questão aqui é que logo em seguida existia uma outra terra com palmeiras, com sombra, um lugar de descanso e com muitas fontes de água doce. Mas o povo não estava disposto a ir até lá, eles pararam antes e acessaram essas águas amargas. Muitas vezes essa é a nossa realidade. Por nos precipitarmos, por tomarmos decisões sem consultar ao Senhor, ou por acharmos que o óbvio, que as circunstâncias muito óbvias são mensagens de que o Senhor está confirmando aquela decisão, e não é. A gente precisa sim tomar posição de oração, de entregar a Deus para que Ele dê a resposta e a partir disso a gente siga conforme a orientação do Senhor. O povo quis parar antes do lugar que o Senhor tinha preparado e esse lugar era ainda melhor do que o lugar que eles estavam. O que o Senhor tem é sempre melhor e quando a gente se precipita e toma a decisão sem Ele, a gente paga esse preço. Aqui no livro tem esse parágrafo que tem muito a ver, com o que eu estou falando. A maioria dos sufocos que passamos na vida são ocasionados por falta de sabedoria na hora de decidir. Somos muitas vezes precipitados e em vez de orarmos e pedirmos a direção divina, tentamos agir conforme achamos melhor e mais inteligente. E aqui pagamos o preço, Ele deu vários exemplos sobre situações onde as pessoas tomam suas decisões e, por fim, acabam tendo uma vida de sofrimento, dificuldades, como num casamento, um cônjuge mal escolhido, uma decisão que não vem do Senhor compromete toda uma vida. E ele contou também a história onde ele tinha vontade de estruturar um espaço para a pregação do Evangelho, como se fosse um prédio para o instituto, para a obra de Deus. E um amigo dele, inclusive, ofertou o valor de 3 milhões para fazer a compra desse espaço. Conversou com o corretor, escolheram o prédio e aí, de repente, veio aquele desconforto. Era o próprio Senhor chamando ele e falou até uma frase assim, tu não vai me consultar? Então foi onde ele reconheceu que apesar das circunstâncias parecerem tão óbvias, e tudo se encaixar para que ele fizesse aquela compra, não necessariamente aquela era a vontade do Senhor exatamente naquele tempo. Ele estava com o coração voltado a fazer a obra do Senhor, mas o que o Senhor tinha para ele era diferente. E aí então ele orou e falou ao corretor de imóveis, se eu não tiver a confirmação em 24 horas que o Senhor quer que eu faça essa compra, eu não vou fazer. Ele disse que ali mesmo, do outro lado da rua, tinha um terreno vazio e ele dobrou o joelho e orou ao Senhor. E o Senhor não confirmou que era para fazer naquele momento aquela compra e ele foi obediente. Talvez ele tenha sido livrado de muita situação, porque ele ouviu a voz do Senhor. Um outro exemplo bíblico de uma ação precipitada foi de Sara. Quando o Senhor disse a Sara, esposa de Abraão, que ela teria filhos, ela chegou a rir do Senhor, porque ela era idosa já, ele também, Abraão, e ela, sabendo que existia uma promessa de maneira humana, de uma maneira dela mesma, que não era a vontade do Senhor, ela fez a sugestão que Abraão se deitasse com sua escrava e assim engravidasse para fazer a vontade de Deus, Olha só onde que ela chegou. É claro que isso não deu certo, dessa relação nasceu Ismael, que deu origem ao povo árabe,
E aí depois o Senhor cumpriu a promessa dele, Sara teve um filho, que foi Israel, e teve a descendência do povo judeu. E até hoje existem guerras, né, e discordância entre o povo árabe e o povo judeu. Então a história poderia ter sido muito diferente se Sara tivesse obedecido à voz do Senhor e não tivesse se precipitado em resolver a situação, que é muitas vezes o que nós fazemos. E por último, aqui nos passos práticos, ele faz uma sugestão de comprar uma plantinha sem flores ainda, e durante o processo de florescer dessa planta, que a gente ore e a gente busque no Senhor uma experiência, né, de aguardar, de esperar, de não tomar decisões precipitadas, assim como essa planta não vai gerar a flor antes da hora.